E aí, meus amigos, estamos aqui de volta. Guilherme Marques aqui, ator, dublador, diretor de dublagem, professor de dublagem. Mas eu não tô sozinho, eu tô aqui. Eu adoro essa sua apresentação. Eu não tô sozinho, eu tô aqui. Tipo, três com... pontinhos. Fala galera, tudo bem? Bruno Sangregori, você já me conhece, ator, dublador, diretor de dublagem. Estamos aqui, né, há alguns anos já do Brasil, fazendo um monte de coisas. Diretor também do Quero Ser Dublador. A gente estava apresentando, né, o QSDcast no ano passado, batendo papo com vocês, né, e com várias pessoinhas muito importantes para o Quero Ser Dublador, tanto na parte técnica, atores, ex-participantes, pessoas que faziam parte da equipe de alguma forma, atores no mercado de dublagem que também contribuíram, né, participando de algum episódio com a gente, falando bastante sobre este universo do reality. E a gente queria manter esse papo com vocês, né? A gente perguntou, inclusive, abrimos perguntas. E aí, querem que a gente continue? Vamos falar sobre o que especificamente? E Deixaram a estamos de gente volta. continuar, né? Deixaram a gente continuar. Então a duplinha aqui, ó, Urin e Levi, Guilherme Marques, Bruno Sangregório, volta. E eu queria começar brindando este episódio de Noir, que é um episódio que com certeza vai ser muito especial. Não é o Muito primeiro, especial. né? A gente tá hoje o quê? Acho que Terceiro terceiro episódio. episódio Terceiro já, episódio, mas mas... é um episódio muito importante porque a gente está recebendo uma pessoa muito especial. Você quer falar sobre ela antes da gente rodar o VT? Cara, o que nós podemos falar sobre esse nosso Eu convidado? vou segurar aqui o brinde, hein, pra gente brindar O juntos. que nós podemos falar desse nosso convidado? Um Hum, cara tão importante na dublagem, tão importante pra gente também, com que certeza. a gente já conhece há algum tempo, vocês também já conhecem há algum tempo, muita É, coisa do que ele fez. Para mim, particularmente falando, sempre foi muito importante, porque primeiro tem o lado fã antes de chegar no mercado, né? Então, eu posso dizer, eu não se sinta agredido, tá? Ofendido, mas sou fã desde pequenininho. Fez parte da minha infância. Mas tem uma outra questão também. Tive aula com ele, foi uma das primeiras pessoas que eu lembro assim, as primeiras memórias de bater em porta de estúdio mesmo, Ele que chegar para abria? fazer um registro de voz. Não abria, mas tava lá. Tava, é o famoso cafezinho. Tava lá e me recebeu muito bem, foi muito bacana. Talvez ele não lembre disso, mas foi, eu acho que uma das primeiras vezes que eu o vi pessoalmente e pensei, ai meu Deus, é o fulano! A gente tá escondendo o nome, todo mundo sabe que tá na thumb, Não é? mas tudo bem, eu não podia falar. Mas vamos lá, fala mais. O que você acha Ah, dessa pessoa? Além de cara, é uma ser. pessoa muito especial, uma pessoa muito Ah, querida, é uma pessoa que tem muita experiência para trocar aqui com a gente, muita história para contar, e é isso que a gente quer saber dele. O que ele tem para contar pra gente? O que ele viveu? Quais são as experiências que ele tem ali? a ideia do Noir, né? É claro que é a gente falar daquilo que você quer ouvir em relação ao que tem alta, né? Falar de cultura pop, cultura geek, pegar um pouquinho do hype dos animes e Faz tudo aí! mais. Mas eu acho que tá um pouco além disso também. A gente está acostumado com entrevistas de dublagem, né, de dubladores, que fazem sempre as mesmas perguntas, né? Ah, como é que você começou na dublagem? Mas como é que é o personagem tal? Eu acho que a gente, além da trajetória profissional de cada um e né, da bagagem no mercado, a gente quer saber da pessoa. Eu acho que isso faz mais sentido. Tá além do artista, né? Como é que é a história pessoal das... Papo Enfim, sobre experiências é isso. mesmo, É né? sobre vida, Experiências né? pessoais. Acho que a gente já tá enroscando lâmpada Demais. demais, né? Então, Vamos lá? ô Sem mais Patrício, delongas? roda o VT aí pra gente. Ai, É, isso não passa no Animal Planet. Eu não me importo que tirem fotos, mas por favor não disponibilizem na internet. Cuidado com a confidencialidade. Dessa vez, pode ser diferente. Tem que ser. senhoras e senhores, com vocês, Felipe Grinan. Aí o nosso Vamos brindar. brinde. Vamos Um nessa. brinde. Brindar. Ó, primeiro episódio Tchim, tchim. com Com vinho. vinho. Ó, então tem que dar um gole. Saúde. Tem que Saúde. brindar, tem que dar um gole. Gostoso. Vocês querem que eu fale pra cá ou querem que eu fale pra cá? Dá um Você oi pra fala galera pra onde você aqui. quiser, meu Oi, querido. galera. Que prazer estar aqui diante desses dois queridos que eu conheço há tantos anos, sim. Fico muito feliz com tantas palavras bonitas para comigo. A do Brasil foi uma das primeiras casas que abriu as portas para mim em São Paulo.
Então, para mim é muito especial, volta e meia ser lembrado por vocês, no Quero Ser Dublador, na versão na temporada anterior. Tô sempre por aqui, né? Então, Sim. já dei aula Sim. aqui, né? Então, fico muito feliz. Cuidado para não queimar a pauta, hein? Pergunta ainda. Então, estamos aqui, né, para conversar. O que a gente vai falar hoje? Fala um pouquinho de você. O que você já fez na dublagem? Nossa, isso aí não precisamos passar por isso, né? Só jogar no Google lá. Não. Felipe, como a gente estava conversando, né, e explicando para a galera, a ideia aqui é que a gente bata um papo sobre você, Tá. sobre as suas experiências, o que você viveu, como você experimentou aquilo tudo. Sim. Então, você já comentou em muitos outros lugares, em outras entrevistas, em outros papos, como foi que você chegou na dublagem, né? Você tinha Falando do passo a passo ali, né? Você tinha ido fazer uma audição para uma peça, o avaliador era o Newton da Mata, para Isso. quem não se lembra do Newton da Mata, que era a voz do Lion do Thundercats, a voz mais marcante do Bruce Willis, Willis, dentre tantos outros trabalhos Sim. que ele fez. E ele te convidou para ir Para Herbert. para Herbert. É isso. E aí você foi. Isso. Você topou de cara. O que acontece, eu tinha feito um curso de dublagem bem rapidinho, assim, acho que 2, 3 meses, não me sentia pronto para nada. Para mim, foi tipo um cursinho de férias. Quando eu fiz o teste com ele e eu passei, e... Pra peça, né? A Hélida Lastorina que me levou lá e tal, ela falou, Felipe, olha, você passou no teste, mas não vai ter a peça. Só que ele gostou demais de você, ele perguntou se você quer dublar. Aí eu falei, não, claro que eu quero dublar. Eu tinha, sei lá, 18 anos, 18, 19 anos. Então você já tinha esse interesse, já sabia o que era dublagem? Já, por quê? Porque todo musical Já existia a dublagem na época. todo musical que eu fazia tinha algum dublador. Então eu tinha feito peça com a Hélida, eu tinha feito peça com o Niso, então eu sempre conhecia, com Garcia Júnior, então eu conhecia dubladores. E aí eu fui e falei, eu quero sim. E aí ele falou, esteja dia tal, tal hora, não sei o quê. Quando eu fui, isso que é legal, assim, na hora que eu fui gravar, eu ia fazer um estágio, sei lá, um mês, quanto tempo eu ia fazer. E naquela gravação tinha uma pessoa que ia fazer um personagem e o cara faltou. Delícia. E É o o cara- famoso no lugar certo, na hora E o certa. cara, um personagem com a minha voz. O pra mim. dublador da hora. E aí ele faltou. legal. Aí ele falou, olha, tem que entregar o filme. E assim, também tinha essa coisa da urgência. Se fosse o filme tivesse começando, mas era o último dia. Tinha que entregar. E o cara faltou no último dia e eu tava lá. Ele falou, você vai ter que fazer. Se não bastasse tudo isso, as cenas eram com a Marlene Costa, que dirigia na Herbert. Então eu fiz todas as cenas com ela, ela falou no meio, ela falou, nossa, gostei Então ela de foi a você. tua primeira diretora. Não, na verdade, ela é colega de bancada. Aham. Da Mata tava você dirigindo. já estava Mata fazendo dirigindo pontas, e já você- estava entrando. Você coestrelando ali com ela. Exatamente. E aí ela olhou e falou, nossa, mas eu nunca te vi, você tá aqui fazendo cena comigo. Eu falei, faltou um cara e aí ele me colocou. Ela falou assim, não, gostei de você, semana que vem começa uma novela mexicana e eu quero você na novela. Que delícia. E aí tinha que ter Assinasse carteira uma relação. assinada para trabalhar na novela mexicana. Que Mas ano eu fui- foi isso? 1994, 95. Nossa. E aí eu fui contratado da Herbert Richards. E aí começou. O que eu sinto é que o teatro é que me colocou nesse lugar de conforto com a situação. Foi o teste pro teatro que me fez ele olhar para mim e falou, não, esse cara é bom. E foi a experiência com atuação que me fez ali, numa primeira participação em dublagem, por mais que eu tivesse desconfortável com o sincronismo, com a situação, com o ambiente, com as pessoas, eu estava confortável com o fato de fazer um personagem, fazer Sim, uma sim. cena. Para mim, eu tinha feito 3 anos de escola de teatro, só que foram 3 anos em que eu fazia manhã, tarde e noite. Então foi um intensivão. Era como se fosse 9 anos, porque eram 3 períodos durante 3 anos. Então, para mim, era muito fácil, assim, né? Querendo, né? Era fácil, né? Claro. Eu interpretava Já muito. estava treinado. Então, E assim, já chegou quebrando uma grande barreira, né? Porque você não entrou com aquela insegurança de que está chegando num ambiente novo e tem toda uma relação técnica a ser conquistada, porque você já veio, como você falou, com o conforto do teatro. O exato. ator Felipe Grinante colocou exato. ali e a coisa aconteceu organicamente. e aí, assim, foi tudo muitas coincidências. Então, o cara faltou e eu tava lá e era com a Marlene, ela ia começar uma novela. Na novela, meu colega era o Ogala, que ia começar um desenho. Então, foi tudo assim. Em um mês, eu já conhecia todo mundo. Todo mundo me legal. conhecia. Porque era isso, era uma época que era todo mundo junto. Então, cada cena que você fazia, tinham 5 pessoas com você, te ouvindo, te vendo pro bom e pro ruim, né? Sim, Porque você estava vendo, nossa, que voz legal, então, nossa, que dicção péssima. Nossa, ele é canastra. Nossa, ele tem bafo. Tudo aparecia ali, porque todo mundo muito junto, né?
Mas era uma escola porque eu tinha modelos. Então, naquele ano, eu já fiz A Usurpadora. No ano seguinte, eu fiz A Olha Usurpadora. aí. Minha primeira novela mexicana. E era Quem eu, você fazia lá, você lembra? o Willy, que era um caso Eu da... lembro da novela, mas eu era muito É. criança, eu não lembro das Era vozes. era um vilão junto com a Paola. Tinha a Paola e a Uhum. Paulina, morava na mansão delas, era o Willy Brat, o Willy Monteiro. Então, assim, as minhas cenas eram eu, Sheila Dorfman, Miriam Fischer, Ricardo Schnetzler e Selma Lopes. Era eu com eles todos os dias. E você chegando ali, E eu chegando. Então, assim, às vezes a gente começava lá às 8 da manhã, eu acordava às 5 e pouco em casa, já pensando, cara, chega lá, eu e Miriam, depois sou eu e Ricardo, eu e Sheila. E eu precisava manter o ritmo, porque se não fosse eu, ia ser tudo maravilhoso. Então eu tinha que chegar no ritmo deles. Sim, sim. Então, assim, eu via como eles marcavam o texto, eu via onde eles faziam pausa, eu via quantas vezes eles Melhor ensaiavam. escola que Eu ia essa. vendo tudo, e eu tava lá devorando o jeito que era deles. assim que se aprendia naquela época, né? Você tinha Exatamente. além da configuração do trabalho, de É. todo mundo trabalhando junto, você tinha espaço, você tinha tempo para isso, né? Exato. Mas eu quero complementar a pergunta do Gui, porque a gente começou dizendo o seguinte, a gente não vai fazer as mesmas perguntas que todo mundo, e aí começamos. Como é que você começou na dublagem? Tá. Porque na verdade tinha um complemento. Eu acho que além do como você começou, como foi pra você, Felipe Grinan, começar na dublagem? Como é que o Felipe chegou lá e entrou nesse esquema da dublagem, no esquema do dia a dia, não tem ensaio, não tem projeto, vai lá e faz Eu tinha muita experiência de teatro, como eu falei, mas eu tinha feito também um tempão de tablado, que me dava, anos de improviso. Então, tinha essa cara de pau, tem que ter um jogo de cintura, não pode estar fechadinho, tem que estar aberto para o que é a cena. E a dublagem tem isso, vocês sabem disso, você tem que chegar e é agora. Enquanto você é um ator, que não estou desmerecendo, mas se você é um ator que precisa de processo, se você precisa, não vai ser para você, não vai ser prazeroso para você. Porque você vai chegar lá e vai ter que fazer a prostituta, o rei, a rainha, o advogado, o xerife, a assassina, agora. E se você, mas eu não fiz laboratório, vai fazendo pela sua vida, né? A gente tem que ir experimentando na vida, porque tem que chegar no estúdio com um arsenal enorme de Sim, possibilidades, um repertório. Eu lembro de você me dirigindo uma vez, não sei que produção era, um filme, um reality, uma novela, sei lá, e era vozerio. E você contextualizava cada cena do vozerio dizendo, agora você é um cara que viajou para Paris, você teve um jantar muito bacana com a sua esposa, voltou, tá contando isso pro teu amigo. Essa coisa de saber de tudo um pouco, é sobre isso, Eu né? gostava disso. Eu acho que a dublagem a gente precisa, né, estar pronto para tudo, para Sim, qualquer coisa o tempo todo. E foi fácil, então foi fácil para você se adequar a esse Mais ou esse menos. modo. Teve duas questões no meio do caminho. A primeira, assim, eu sentia que se você fechasse os olhos comigo no estúdio, estava tudo certo. Mas eu não conseguia sincronizar direito. Porque para mim era muito fácil ler o texto e ser natural com o texto, assim, interpretar, gritar, discutir, fazer piada, ser engraçado. Tudo era fácil. Mas encaixar as minhas possibilidades nas bocas, no começo era difícil. E eu não conseguia muito olhar para lá, eu era muito colado no texto. Eu lembro de colegas dizendo, Felipe, decore e olha para lá. Decore e vai para lá. E eu tinha medo de olhar e não conseguir voltar. Eu demorei 1 ano para começar a ficar mais solto nesse sentido de olhar lá e ir colocando na boquinha tudo certinho. Primeiro teve isso. E segundo, eu fazia muito teatro, fazia muito musical. Então, assim, parte do meu dia era para ensaiar, era para estar em cartaz, eu tinha grupo, eu tinha uma carreira como ator, fazia vários musicais no Shopping da Gávea, que era o celeiro de musicais daquela época. Então eu não queria abrir mão disso, mas eu via a dublagem, vem pra cá, me chamando. Olha, se você não pode às manhãs, se você não pode às noites, se você tem dias e dias que você não pode, vai ter menos possibilidades para você. Quanto mais você se doar, mais você vai ter possibilidades. E eu fui abrindo mão das coisas. Eu percebia, uma das últimas coisas grandes que eu fiz, eu fui backing vocal do Milton Nascimento. Olha E aí eu tinha que viajar ao Brasil com o Milton, sendo Você fez um post sobre isso essa Fiz, semana, né? por causa do negócio do Grammy, né? Aham. E eu era funcionário, a gente tinha, a pessoa ligava para você assim, amanhã, 8 da manhã. Da Herbert. E você tinha que estar, porque você tá disponível para casa. Você podia negociar uma coisa ou outra, mas eu consegui fazer 3 anos de turnê, sendo funcionário, mas foi muito desesperador para mim. Eu falei, cara, tá muito bom isso, mas a dublagem tá cada vez mais papéis legais, mais filmes legais, filmes famosos. Comecei a fazer atores famosos, eu vou abrir mão de tudo por isso.
E aí parei com o teatro e me dediquei só à dublagem. A locução foi aparecendo um pouquinho também. Mas quando eu me abri para isso, aí foi E embora. aí eu vou pegar o gancho da pergunta anterior e meio que complementar. E como foi pro Felipe esse sentimento, essa fase de transição entre o ator, o cara que estava no palco, É. e o cara que chega na dublagem, que começa inclusive a ter um reconhecimento, porque aí chega a internet, vem o holofote, o dublador, a voz do personagem. Como é que era isso lá dentro, Eu assim? achava que eu ia sentir muita falta do teatro, do palco, do público, dos aplausos, daquela coisa que você, embora você ensaie, cada dia é diferente. Mas a dublagem me pegou no lugar de que eu saía de casa para fazer papéis maravilhosos em que eu não faria no teatro. Uhum. Por questão do meu rosto, que não parece mais velho, aí eu não tenho barba e eu sou baixinho, então eu ficava relegado a musicais que tenham adolescentes ou papéis mais novos. Eu era restrito a um tipo de papel e eu sentia que eu podia muito mais do que o teatro estava me absorvendo. Sim. Então a dublagem começou a me dar psicopatas e reis e não sei o quê, e tantas coisas diferenciadas, e comédia e terror, tudo que vocês sabem. Então eu falei, cara, isso me seduziu de uma tal maneira. Eu falei, cara, o teatro, por melhor que seja, não me dá essa possibilidade infinita que a dublagem dá. Então você sentiu Tão isso, rápida, né? que talvez a dublagem te fizesse ser um ator melhor, E isso, eu me um sentia ator mais muito mais completo. bem aproveitado na dublagem do que no Que teatro. legal. Que é O te- maluco isso, né? Porque se a gente parar pra pensar, acaba sendo um pouco até o contrário, eu acho. É, muitas Porque vezes a no pessoa vê cinema que... você trabalha o realismo, então assim, é uma questão de fisiologia. A minha Aham. voz tem que encaixar nessa personagem. O teatro te possibilita fazer É. o velho, corcunda, né? Caracterização, a criança, a mulher, eventualmente. No teatro tem essa coisa de a gente se caracterizar. Mas eu fazia muitos galãs jovens no teatro, Sim. nos musicais, tudo a mesma faixa, assim. É muito legal. E eu sentia que a dublagem é isso, todas as possibilidades. Então, para você, a dublagem foi meio que o inverso do que a maioria do que a gente escutava. É. Que a coisa, a dublagem vai te enterrar você. Cara, a dublagem me fez crescer muito como ator, mas muito, porque eu sempre fui fã de cinema desde criança. Meu pai me Eita. mostrava Woody Allen, Hitchcock, eu conhecia todos os diretores, atores e atrizes da década de 50, 60, eu sabia quem era todo mundo. Eu via filme de Elvis Presley com ele, eu via tudo, filmes de Agatha Christie, tudo. Então, assim, eu via as possibilidades do cinema, das histórias, dos roteiros, e o teatro, pra mim, estava sempre num lugar mais ou menos ali. Quando eu vi que eu Dentro do- podia estar próximo daquilo que na minha infância foi tão importante para mim, o cinema americano, Aham. que né, a gente, nossa dublagem basicamente é com o cinema americano, Aham. eu me sentia perto daquilo que fazia parte da minha infância, aquilo me preencheu num lugar muito especial. Legal. Sempre foi aí que me pegou a É. dublagem, sabe? Por mais que tem essa coisa do teatro te proporcionar, né, diferentes papéis e tal, eu acho que a proximidade com o cinema, a proximidade... Hoje a gente tem os jogos, né, pra Aham. quem é de games É. e tal, que são coisas que você não espera fazer, tipo, nunca no eu teatro, acho que né? principalmente a produção nacional até Aham. então, que era muito mais restrita de cinema, Sim. de televisão, de possibilidades interpretativas que o cinema americano já Uhum. explorava muito mais, né? Então é bacana ver isso, que assim, para você foi um movimento inverso do que a É. gente está acostumado a ouvir. E eu não sinto que a dublagem me enterrou, e não sinto que a dublagem me retraiu no sentido de meus talentos ficaram reduzidos. Eu sinto que eu me exploro cada vez mais, porque vem cada vez papéis mais complicados, mais difíceis, e eu vou me acomodando neles. E E que você tem que resolver muito rápido, né? muito. O Hermes, uma vez, ele falou uma coisa, não lembro se foi em aula, enfim, mas eu lembro dele falando isso e pra mim é uma coisa que faz muito sentido, né? Ficou gravado. A dublagem te possibilita aprender com os melhores atores do mundo, né? É. Porque cada vez que você tá dublando um bom ator num papel diferenciado ali, cara, você tá trocando É com uma ele, você tá escola, né? respirando Você- junto com o cara. Eu falei isso outro dia. Não dá pra estacionar. Eu ia falar agora de uma dublagem que eu fiz, mas não tá liberado pra falar ainda. Mas eu dublei há pouco um ator que tá indicado pro Oscar. E eu fui fazer as contas, eu dublei a primeira vez ele em 1999. Então, como eu dublei em 2024, eu dublo o cara há 25 anos. Quando eu fiz o primeiro filme com ele há 25 anos, era um filme. Agora ele está indicado ao Oscar. Ele cresceu. Então ele foi galgando essa escada para poder chegar numa indicação ao Oscar, não é a primeira dele, mas ele foi fazendo essa trajetória. E se eu não tiver aqui, né,
eu não vou, ele vai fazer lá, eu não vou dar conta de fazer aqui. Sim. Então, ele é um, mas tem vários que eu dublo há mais de 20 anos. Uhum. Eles estão melhorando Sim. cada vez mais. Eu preciso melhorar também, senão eu não vou dar conta deles. Não, isso é É, ótimo. Que É legal. pensar o quanto você trocou e aprendeu e É. construiu e desenvolveu e cresceu junto com esses eu caras, aprendo né? um com um Direto e ou aplico no indiretamente. outro. Sensacional. Que bacana. E Deixa eu só fazer, ó, você que tá aí, que tá aí, ele deu um monte Aqui. de dica, é um ator que ele dubla há mais de 20 anos, que tá concorrendo ao Oscar, não é a primeira vez, joga no chat aí, quem você Olha acha aí. que é? e como é que foi a recepção da dublagem ao Felipe? Tem uma história que Você eu acho. chegou lá e falou, pô, Felipe, que bom que você chegou aqui, a gente tava Pelo visto esperando. foi, né? Porque Newton, a Marlene, a galera foi abraçando, Porque, foi assim, trazendo. e você chegou meio assim, cortando um caminho de alguém que foi legal, foi bacana, vai o Cara, pessoal assim, te... não tive nenhum. Foi mais difícil chegar em São Paulo do que chegar no Rio. Lá foi tudo muito natural. Acho que porque todo mundo era contratado da Herbert, tinha pouco desse sentimento de escassez, de que eu estou tirando trabalho de alguém. Todo mundo época- era contratado. Todo mundo trabalhava lá e a Herbert tinha que dar trabalho para todo mundo, porque ela pagava impostos por cada funcionário. Então todo mundo tinha que ganhar trabalho. Uhum. Então davam para todos, estavam dando para mim também. Uhum. Eu não sinto realmente nenhum. Aconteceu uma coisa engraçada que era assim: às vezes me viam melhor do que eu me via. Teve um dublador que era o Newton Valério, ele já está falecido. Ele dublava vários atores famosos, mas ele fazia uma série do Zorro, que ele era o Zorro. Uhum. E aí, tava dublando o Zorro, e eu tava num dia lá com ele, conversando, aí a gente foi almoçar. Porque como a gente passava o dia inteiro na Herbert, todo mundo almoçava junto, jantava junto, tinha intervalos grandes, o pessoal ia pra adega tomar vinho, Olha, entre uma gravação e outra. então a gente não tá Dá inventando tudo certo, nada você já aqui, né? pegou a frequência e trouxe pra cá. Era normal isso, assim, almoços de 3 horas, porque você acabava um filme e se dava um tempo para fazer o outro, era bem diferente, assim. E aí ele falou um dia comigo, entre um almoço, uma espera, ele falou, olha, eu usava um brinco, 1 ou 2 brincos. Ele falou assim, por que você usa esse brinco? Aí eu falei, porque eu gosto, eu acho bonito, sei lá. Mas um galã não pode usar brincos. Eu falei, mas eu não sou um galã, eu sou um rapaz. Ele falou assim, não, mas você daqui a pouco vai estar dublando todos os galãs. Eu falei, eu vou estar dublando os galãs? Que história é essa? Ele falou assim, meu filho, eu tô aqui há décadas. Você chegou, estou vendo, no futuro você vai estar dublando todos os galãs. Olha aí. E eu falei assim, ô Newton, muito obrigado, assim, mas eu não acredito nisso, não. Sei lá o que eu vou fazer, mas dublar todos os galãs. Newton Valério vai falar isso pra mim, ele falou assim, vamos fazer uma aposta? Se você começar a dublar os galãs, você vai tirar esse brinco, porque não é perfil de dublador que dubla galãs. Eu sou um senhor, isso é década de 90, ele tinha 70 anos, né, nasceu em 1920. Aí eu falei, ô Newton, tão louco eu acho que você tá, que eu vou topar. Apertei a mão dele e falei, tá combinado, porque isso não vai rolar Melhor mesmo? aposta que Não essa, vai rolar né? mesmo? E aí fui embora, daqui a pouco começou a aparecer um e outro, e não parou de chover galã. E aí, hoje em dia eu não uso, não lembro se eu tirei por causa disso, né? Mas eu não uso mais os brincos. Mas é só uma história engraçada, porque ele viu isso em mim. Por isso que eu falo assim, não teve nada contra, muito pelo contrário, todo mundo me recebia, me colocava. Eu me lembro bem de eu fazendo muitos papéis que no começo era muito difícil para mim. As pessoas apostavam em mim, o Hércules Fernando apostou em mim, a Marlene apostou em mim, o da Mata, o Hélio, a Sumara, Leonardo José. Todo mundo me dava papéis muito grandes e eu ficava meio tentando fazer, mas eu acabei aprendendo. Santana, nossa, eles apostaram muito em mim, muitos papéis muito grandes de cara. Eu ficava assim, cara, eu vou conseguir fazer isso, e horas no estúdio, e via que às vezes dava uma atrasada porque eu não tinha ainda a experiência, mas não, no próximo vai ficar cada vez melhor, tem que fazer, é isso aí, vamos fazendo, e foi dando certo. Que bom, Que porque coisa é legal. uma experiência também um pouco inversa do que a gente está acostumado a ouvir, né? Da coisa, putz, quem é esse cara que tá chegando aí? E ainda dublava... Tem os dois lados, né? Você Não tem é? as estrelas que já nascem estrelas e estão lá ascendendo, e tem aqueles que ficam alguns bons anos brigando por espaço e dizendo, caramba, mas eu só faço a E pontinha. ainda mais numa época que você dublava com todo mundo Todo mundo junto ali. é. Mas você já chegou com ainda na parte já no vídeo, já dava para editar ali ou era aquela coisa Não de tinha que Pro Tools ainda não. errou, volta todo Volta mundo tudo, desde é. o começo? Volta Anos todo 90, mundo. querido. Volta todo Poxa. mundo. Mas todo... E o da Mata era bem cruel, porque ele fazia assim, errava, né? Geralmente ali, aí parava assim, aí apertava o intercomunicador, porque era assim, tava todo mundo no estúdio, Uhum. alguns fumando dentro do Nossa, estúdio. isso eu não né? consigo
imaginar, cara. O diretor dentro do estúdio com a gente, ele apertava para falar com o técnico, que ficava lá atrás, né? Ele apertava outra vez por causa do Felipe Grinan. Aí o elenco todo fazia assim. Porque cada um tava fazendo o seu, né? Aí ele parava, ninguém entendeu por que parou. Né? Aí, mas quem será que errou? Quem será? Aí ele dizia, outra vez. Aí eu errava de novo, né? Porque eu ficava nervoso, ficando né? mais nervoso. Outra vez! Por causa do Felipe Grinan. Era brabo, era brabo. Ou você aprendia ou aprendia. E quem aprendia aí, ou você morria, né? Porque você ia ficando roxo, nossa, era horrível. Quem foi que falou pra gente que acho que o Nelson tinha um sininho que ele tocava no estúdio, uma parada Um assim. gongo. Tinha um gongo, né? Que ele gongava. Rapaz, Era cruel naquela época, não tinha essa coisa de assédio moral, era o pessoal era grosseiro, malvado, eram os famosos diretores, medalhões e tal, era isso. E era, porque tinha muitas Era. histórias assim, o pátio da Herbert, o pessoal saía chorando do estúdio. Às vezes acontecia, às vezes você tava lá fazendo, vamos supor, a chance de você ser mais conhecido era naqueles, escalavam a gente, mais uns 3 ou 4, mais 7 pessoas para um vozerio com pontas. Então tava todo mundo lá fazendo, agora tem esse personagem aqui, vai lá Guilherme, vai lá fazer você. Aí você tentava, às vezes a ponta, não é porque, às vezes pode ser um loop, um anel, isso é difícil, né? Vai lá, agora você faz. Aí você tentava, errava, pode sair fora, você não consegue não. Vai lá, o Bruno, faz no lugar dele. E você substitui na frente de todo mundo ali. Todo mundo. Esse eu vi acontecer. Porque quando eu cheguei, a gente ainda gravava vozerio juntos, então a Zódia escalava nessa configuração. De pontinhas, entra lá, faz, sai, não sei o quê. E às vezes é cruel. Você é trocado. Você ali acha na que frente de todos. ter vivido isso e experimentado essa direção na pele enquanto ator influenciou de alguma forma a sua direção? Influencia, assim, na verdade influencia... Positivo ou negativamente, pois porque é. às vezes você quer ser diferente, Porque eu né? sou o oposto de, assim, eu nunca vou ser grosseiro e deselegante com ninguém. Se a pessoa estiver meio não fazendo direito e não tiver jeito, eu vou talvez pular alguns e fazer o último e obrigado, fala, cara, vamos ter que arrumar outro dublador. Não vou falar pra pessoa, você não consegue e eu vou chamar outra pessoa. Sai daí que hoje você não sei tá o quê. legal, não. Eu já paguei do meu bolso, eu falei, olha, ficou muito ruim, eu não quero essa pessoa. Mas não temos mais orçamento. Falei, eu pago. Então tira uma hora de mim e chama outra pessoa, porque não tá muito ruim. Mas eu não falei pra pessoa. Né? Eu já fiz isso e assim, tem uma outra questão, a gente está dentro de uma escola, né? Então às vezes acontece com o nosso próprio aluno. Você quer tentar E aí, dar uma como chance. mestre, né, como professor, cara, eu preciso conversar com essa pessoa. Então, né, essa linha tênue entre não passar como um cara grosso, né, não ter um momento sária Não dentro é? do estúdio, mas poder cuidar, né, de fato, porque existe um cuidado com a pessoa. E aí eu chamei o ator e conversei com ele, na boa. Falei, tá acontecendo isso, isso e isso, o erro foi meu, esse personagem não é para você ainda nesse momento, tá tudo certo, eu vou te pagar, mas eu vou trocar. E eu vou cuidar para te escalar melhor das próximas. E aí ele entendeu e eu continuei chamando. Então, nesse caso, assim, em casos como esse, assim, eu aprendi como não tratar as pessoas, Sim, né? Mas lidar com essas pessoas e com esse universo me ajudou muito, assim. Com certeza. Eu lembro, se você falou do bem escalado, mal escalado, uma vez, lá na Herbert, o Roberto Macedo, que já faleceu e era um puta vozeirão e tal, ele dirigia na Herbert e falou, tinha umas 3 horas com ele. Ele estava no pátio aguardando. Aí a gente ouvia na caixa de som, Felipe, Estúdio G. Fui lá, entrei, oi Felipe, tudo bem? Aí ele saiu da mesa dele e falou assim, fulano, técnico, bota ali no loop tal. Botou. Aí apareceu um rei, o rei do filme de medieval. Aí ele está vendo esse rei, você vai fazer esse papel. Eu falei, nossa, que legal, esse é um papel importante, são 3 horas. Eu quero que você saiba que você foi minha terceira opção. Eu queria muito fulano, porque é pra ele, e ele não podia. Tentei o Beltrano como uma segunda opção, não podia. E eu falei, eu vou tentar o Felipe. Eu acho que ainda não é pra você, mas você tem que passar por isso para chegar em algum lugar. Não vamos começar a fazer o trabalho agora, eu quero que você venha aqui comigo. Aí a gente saiu do estúdio, aí lá na Herbert era o pátio, né? E tinha uma coluna, a gente ficou escondido atrás da coluna. E ele falou assim, observa o pátio comigo. O que você está vendo? Eu falei, tô vendo ali alguns dubladores jovens, brincando, rindo, se divertindo, tipo um clube. E ali 2 senhoras mais antigas, jogando palavra cruzada e lendo uma revista. Ele, pois é. Aqueles ali estão deslumbrados com o trabalho.
né? Então, se fosse o teatro, eles estavam lá se concentrando, chegando não sei quantas outras. Mas aqui é dublagem, ficam lá, kkkkkkkkkkkkkk. Aí, quando chamar para o estúdio, eles vão lá e entram para fazer uma coisa que às vezes não tem nada a ver com eles. E essa aclimatação vai ser mais difícil, porque eles estão num outro mundo, o mundo só deles, da galhofa. Elas, que já estão há tantos anos nisso, estão ali meio que zerando, aguardando o que vai vir, porque elas sabem que pode vir, desde alguma coisa muito na pele delas, como alguma coisa totalmente oposta. Elas estão ali, elas não vieram aqui para brincar, para se divertir, elas já fazem isso há décadas, elas estão ali aguardando o trabalho, concentradas para fazer o trabalho. É só para você entender que existe um jeito de chegar no estúdio. Você chega na empresa, você pode ficar se preparando, não é para ficar em mantra, meditando, mas você pode se preparar para o trabalho, pode ficar você vai entrar no estúdio de algum jeito. Escolha o jeito que você vai entrar no estúdio. Se você tivesse aqui fora naquela energia e entrasse, ia ser mais difícil. Mas se você tivesse assim, talvez seja mais fácil. Eu não sei como é que você estava antes, nem quero saber, mas o fato é que a gente vai fazer o trabalho a partir de agora. Mas então você tinha ali esse tempo, um tempo de aprendizado, Mas peraí, tempo... como é que foi pra você receber essa informação? Não, então, E funcionou o eu personagem? nunca esqueci disso. Isso tem... Cara, isso deve ter 25 anos. Sim. Foi uma mini aula ali e eu passei a entender isso, assim. Na verdade, desde a hora que eu saio de casa, como que eu... se eu estou chegando no estúdio para fazer, realmente a gente não sabe. Não fui eu que escolhi, porque eu podia estar no teatro Sim. para ir lá fazer o que eu estou ensaiado, tá decorado. Sim. Eu escolhi a dublagem porque é essa surpresa. Porque eu gosto de surpresa. Então, chega lá sem saber o que vai fazer. Se eu não sei e tô ali, pode ser que quando eu entre seja mais difícil. O fato é que quando eu colo o umbigo na bancada e fico olhando, o começo, para mim, a minha mente, ela parece a Nazaré Tedesco, ali, milhões de equações. Por que tá assim? Por que... Eu fico lá analisando tudo e tentando entender qual é a vibe que tá lá, que talvez não seja a minha. Muitas vezes não é. E eu fico lá, mais devagar, é mais lento, é mais pesado, é mais grave, mais agudo. Fico ali olhando tudo. É muito rápido esse processo. É muito rápido, mas eu realmente tem a hora que eu fico assim, não tenho ideia do que vai acontecer aqui. E fico muito empolgado também. Claro. Fico, cara, deixa eu ver. Eu vou estar em contato com uma outra vida agora, uma outra história. E eu quero sair do estúdio minimamente preenchido e achando que entreguei alguma coisa. Satisfeito com o que fez também, né? Então tem esse barato. Se eu chegar, vai, passa lá, faz piada. A recompensa não é só financeira, né? Não é o entendeu? voucher no fundo, mas... Pois é. Eu acho que tem um paralelo muito interessante, porque você contando isso, aí eu passo a lembrar de quando eu conheci o Felipe nas salas de espera dos estúdios aqui. Que era o cara que ficava ali sentado e tava na dele, punha o fonezinho dele, tava ali no celular, e não era o cara que tava ali Não, nunca fui muito trocando com todo mundo, brincando. Era o cara que tava ali na dele. Às vezes eu encontro uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, eu paro pra conversar com ela, pra saber como é que ela tá, pra ela me contar alguma coisa, pra eu contar alguma coisa. Mas dificilmente eu vou estar no meio do grupo. Até porque faz barulho, né? É um ambiente, a gente tem que estar em silêncio, né? vai vazar, né? Com certeza. E então você tinha esse momento ali na Herbert, que ali você tinha tempo então de ser ensinado, de ter essa grande experiência. Porque a gente era programado 20 por hora, né? Era 20 por hora mesmo. E a gente fazia e voltava. E às vezes tinha muito. Isso acontecia. Era normal. Muitas variáveis, né? Não dava pra ser mais. Era normal você chegar no final, o cara falar assim: olha, legal, vamos refazer os 5 primeiros. Isso era muito normal. Porque ali estava chegando ainda, não tá. Agora você entendeu, né? E aí você refazia o começo. Hoje em dia. Poucas vezes fizeram isso comigo. Tá, legal, terminamos. Eu Vamos só voltar vi no isso começo, porque com você o não estava Hermes. naquela energia ainda? Só vi isso com o Hermes. Talvez por referência da Herbert também. Isso era normal, Foi o único voltar diretor que fez isso comigo. e refazer o começo, porque você não... Às vezes você consegue já tá vindo de uma concentração e já encaixar, às vezes não. Às vezes é difícil, é complexo. O cara já tá num pique e você tá tentando entender. Que ano você vem para São Paulo? 2007 para 2008. Então você já estava no mercado há 10 anos pelo menos. 13 anos lá e 17 aqui. E o diretor, Felipe Grinan, nasce em São Paulo ou no Rio? Não, eu comecei a dirigir no Rio. No Rio? Você começou ali naquela coisa de dublar todo mundo junto, pai, e de repente muda esse esquema e começa... Isso você já passou lá no Rio? Sim, lá no Rio. Como é que foi passar por isso? A transição
pra experiência do Felipe, pro choque do Felipe e assim, pro trabalho do Felipe, pra evolução do Tinha trabalho do Felipe? Tinha uma coisa no Rio muito que às vezes eu questiono, que é olhar para o texto e achar o seu jeito de falar aquilo, né? Fugir. Às vezes a tradução tá boa, mas não, temos que inventar algumas coisas. E aí o pessoal começou a ter que ficar mais amarrado. Uhum. Para mim não era um problema, porque eu meio que tentava corrigir a tradução se estivesse errada, mas às vezes está ali, pô, qual o problema de falar o que está escrito ali, né? Então, para algumas pessoas que às vezes inventavam, não pode porque já fez, não pode porque não sei como vai fazer, não pode porque são dois diretores, eu não sei o que outros. Então, algumas pessoas sofreram muito com isso, de ter que ficar mais... Não, e às vezes tem o não pode porque o cliente aprovou o É texto. isso, Esse é o mais grave. também tem isso, é verdade. Às vezes tá até errado, mas ele já aprovou o erro. Então, assim, para mim não foi muito sofrido e eu entendia que tecnicamente era bom e eu acho que eu rendia mais, eu conseguia ganhar mais dinheiro. Porque eu era rápido, então eu fazia 30, 40 em uma hora Não e ficava mudando o texto não ficava toda. precisando voltar por causa do fulano, voltar por causa... Porque aí eu já tinha um tempo de experiência, eu não era mais a pessoa que atrapalhava a gravação, eu estava ganhando já agilidade, né? Eu dublei, eu comecei a fazer muito protagonista com o José Santana lá no Rio, em uma época que eu fazia teatro, então às vezes acontecia de eu acabar de fazer a peça e ir para Herbert. Eu chegava na Herbert 11 da noite para fazer principal de um filme, só eu e ele lá. E aí a gente ia até 1 da manhã, 1h30, 2 da manhã. Tinha um vinhozinho? Essa hora já tinha acabado. E tinha que ter energia, porque assim, eu dublei o dia inteiro, fiz teatro, me apresentei, peguei um táxi e fui lá dublar protagonista às 11h30 da noite. E o trabalho não tem que- culpa nenhuma de tudo que você já fez. Tem que estar com a mesma energia se fosse 3 da tarde, né? Para o público não existe processo, só tem resultado. É. É o que fica. Mas eu sinto que eu trabalhava muito com ele. Ele me ligava, às vezes, ligava, é outra época, né? Ele me ligava, atendia em casa, ele, alô, Grinan, amanhã, isso era 11 da noite. Tinha bip, pager. Depois eu Vou tive, te ligar às 11. Ele me falava assim, são 11 da noite, ó, amanhã, às 10 horas, tem um convidado para você. Um convidado era o termo que se usava para um protagonista. Tem um convidado para você. E aí, você pode amanhã de 10 às 20? E às vezes você tinha uma horinha em algum lugar, uma coisinha, era 11 da noite. Cara, eu vou perder um protagonista de 10 às 20? E aí você começava a rebolar, você acordava cedo no dia seguinte, você dizia que sim. E depois corre atrás do prejuízo. Era muito isso, assim. E ele, como eu sempre dava um jeito, ele me colocava como principal. Eu protagonizei tudo com ele, tudo. E às vezes aconteceu muito de... O filme chegava pro dia seguinte, ele tentava o ator que fazia o boneco. A pessoa, não posso. Grinan, você pode? Eu falei, posso. Aí eu chegava lá, ué, mas isso não é boneco do fulano? Eu falei assim, mas a Herbert pediu para hoje e ele não pode, então tem que ser qualquer pessoa. Não vai ser ele. Uhum. E ali eu fiz alguns atores. Às vezes não dava tempo de pedir teste, cliente, exato, nada. Que mais? Rapaz, tamo vindo. Caramba. Porque a gente te convidou pra tomar um vinho, pra Não comer um é? amendoim, não tá dando tempo, né? O cara não para de falar. Então você não, também lá você não ficou só na dublagem, então você aproveitou também e lá você ia pro teatro, qual era a tua atividade lá? Eu comecei a cantar também, comecei a cantar, o teatro foi diminuindo, comecei a... Quando você diz comecei a cantar, em espetáculo ou tipo na noite? Tinha Não, banda? em Como é que espetáculo, é? em espetáculo. Banda fui ter só aqui em São Paulo. E você sempre cantou? Então, eu achava que sim. Aí quando eu era criança, eu Mas gostava de cantar. Então, você falou que você fazia audições, fazia muitos musicais. Então, mas quando eu era criança eu gostava de cantar. Aí eu tive uma namorada com 15 anos, e aí ela fez aniversário, e aí de presente para ela eu decorei uma música e fiz uma serenata para ela. Eu tinha 15 anos. Ela ouviu até o final, por que eu dei uma serenata para ela? Porque a mãe dela e o pai dela eram artistas do Rio de Janeiro e havia muitas noitadas da Bossa Nova na casa dela com pessoas da Bossa Nova. Esse pessoal, Gente famosa, coisa que ela gosta. medalhões, né? Ela conhecia várias pessoas desse meio e eu falei, cara, ela vai gostar. Aí quando eu acabei de cantar, ela falou assim, nossa, pra quem quer, como é que é? Ela falou, se você quer dar uma música de presente, você tem que aprender a cantar primeiro. E o problema era justamente essa referência que ela tinha musical, eu falei, né? caralho. E aí ruiu, o teu mundo Aí eu caiu falei, ali. nossa, eu não sei cantar. Aí aos 15 eu falei, eu sou um bosta. 16, aí 17 fazer escola de teatro. Aí
tinha aula de canto, eu começava assim, comecei bem, a professora, por que você não solta a voz? Eu falei, porque eu não sei cantar. O quê? Não sabe? Ela começou a me dar umas músicas, eu fui indo, até ópera e tal. Ela falou, como não sabe cantar? Aí eu falei, cara, você acha que eu sei cantar? Claro que sabe. Aí eu comecei a fazer teste para musical, comecei a passar em tudo. Aí quando eu tive uma banda, e eu fui apresentar, a banda era daqui de São Paulo, a gente foi se apresentar no Rio, ela foi, Ah, vá. 20 anos depois, tipo, e aí no final a gente podia falar que eu queria dedicar esse show de hoje a fulana, que quando eu tinha 15 anos disse que eu não sabia cantar, que maravilhoso, que e coisa vocês legal. estão aqui hoje me aplaudindo. Você Que disse maravilha. isso. Eu falei. E ela? Ela tava, mas ela é minha amiga, né? Levou na brincadeira. Foi a gente riu disso, Que entendeu? bom, que Foi legal. divertido. Que maravilha. Que bom que né, foi uma coisa que você É. passou por cima, voltou Sim, e faz. sim. Não é isso. Traumatizou, é só- mas depois eu consegui ajeitar, entendeu? Que legal. Então, mas nessa época, então, eu comecei ali, né, a fazer essas coisas todas, mas comecei também a dar aula e comecei a dirigir. Já no No Rio, Rio de então, Janeiro, já começa o Grinan professor e o É. Grinan diretor. O Damata me chamou pra dar aula, eu tinha 4 anos de dublagem. E eu achei que não era muito cedo. Eu falei pra ele que não, fui lá, vi a aula, falei, pô, Damata, acho que tô muito novo pra isso, eu acho melhor não. Aí passaram mais uns 2 anos, a Marlene me chamou. Aí falei, pô, já é a segunda pessoa chamando, será que eu não levo jeito pra isso mesmo? Aí fui lá ver, era uma escola da Andrea Avancini, quem dava aula era a Marlene, a Fernanda e a Flávia. Aí eu fui lá, vi elas dando aula, eu falei, Assim nasce uma família. eu falei, acho que eu consigo. Aí eu comecei a ter a minha aula do meu jeito, né, meio diferente assim, deu tudo certo. Aí eu lembro que uma época eu comecei a ter muita dublagem, eu ensinei a Mabel a dar aula. Falei, Mabel, você quer dar aula? Não, não sei. Eu falei, vem cá, vem ver como é que é a minha aula. Aí ela foi, aí ela começou a me substituir. E depois a Mabel, né, virou uma professora de um monte de gente, assim. Mas também começamos ali juntos e tal. Isso foi 2000 e, sei lá, 2001, 2002. E como é que foi pra você, então, essa experiência? Eu vou chegar lá, vou dar aula, e o que é que isso trouxe pra você de diferente? O que mexeu comigo no começo foi porque eu acho que eu não fiz um bom curso. A minha aula, não na época, olhando para trás, eu não gostei da minha aula. Então eu acho que eu terminei um curso sem saber o que precisava saber. Minha primeira motivação é isso, não ser um professor em que a pessoa passa por ali e sai sabendo alguma coisa. Eu queria estruturar um curso, então no meu curso no começo tinha uma apostila, tinha trava-língua, tinha história da dublagem, tinha um monte de coisas que eu achava que tinha que ajudar na formação da pessoa. Depois eu fui modificando, mas no começo era essa mola inicial, assim, ser o professor que eu não tive, entendeu? E aí depois eu fui tendo o meu jeito É sempre e assim, tal. né? É seu pai que eu não tive, o professor que eu não tive, e o diretor que eu não tive. Pois é. Também. Mas eu gosto de dissociar, assim, olhar de fora, porque a gente tem essa questão do ator e do ator que está dando aula. E não necessariamente o bom professor é bom ator, o bom ator é bom Isso. professor, ou o bom diretor é bom ator. Exatamente, Né? É uma é. função técnica, função de direção. Spielberg não é ator. Eu sempre falo isso, né, o Spielberg, de teatro, né, Gabriel Vilela, tem vários. E ouvindo o teu depoimento, eu penso o seguinte, talvez você tivesse naquele momento querendo resolver de forma intuitiva questões que eram técnicas que você não tinha tido, porque não pode teve ser. um bom professor. É. E é legal isso, né? Enxergar nesse lugar. Você disse que começo dos anos 2000, citou a Mabel. Você cruzou o Hermes nesse momento? Como é que era a relação de vocês no Sim, Rio? o Hermes chegou. Foi uma coisa engraçada porque a pessoa que melhor recebeu o Hermes no Rio foi a Marlene. E a gente tem uma faixa vocal semelhante. Sim. Então, vários papéis que ela estava Intimidade, dando para quase. mim, ela começou a dar pro Hermes. Eu fiquei enciumado. Mas, tipo, da mesma forma que. Não sei se eu cheguei a conversar isso com ela, ou se foi meio natural, mas eu entendi. Eu também. Eu não tinha. Não era filho de ninguém ali quando eu cheguei, eu fui acolhido por pessoas. Então eu vi também ele sendo acolhido. Então teve um momento do ciúme, mas eu tinha tanto trabalho também. Ciúme de irmão também, né? Eu Às vezes fiquei não, meio beleza. entendeu? Aí eu falei, beleza, deixa ele fazendo e tal. E eu tinha muito trabalho, então não tinha muito como sofrer. Eu não estava em casa sem trabalhar porque o Hermes chegou. Ele com certeza fez algumas coisas que eu teria feito, mas eu estava fazendo outras coisas também. Então tá tudo certo. Mas foi isso, assim. Comigo eu ficava assim, pô, esse cara, não sei o quê. Mas a gente foi ficando amigo, a gente conversava, então tudo se ajeitou.
rapidamente. Uhum. Não foi muito sofrido, não. Tanto que aí, quando eu vim para São Paulo, a Zódia me acolheu super bem também, e ele também. Essa Então as troca, coisas foram né? indo e Que legal, vindo, que né? legal. Foi indo e vindo. E você falou bastante da Marlene, da Flávia, da É. Eu Fernanda. ia falar e, sobre isso. e é uma família que te adotou. Como é que, É. como é que funciona essa relação? Como é que começa a É, se dar isso? Porque assim, o da Mata me chamou para trabalhar e é isso. A primeira pessoa com quem eu dividi a estante foi a Marlene. E ali eu lembro bem, teve um dia que eu estava gravando com ela e chegou um dublador, estava combinando. Isso eu tinha 1 ano de dublagem. Ele estava combinando com ela que eles iam na Mangueira, uma noite de samba e que não sei o quê. E eu fiquei assim, dubladores saem com diretores? Que coisa estranha. Porque eu colocava os diretores num lugar, tipo assim, sabe? Uhum. Nós somos dubladores, vocês são os diretores. Você acha Eu que colocava na tua nesse... cabeça tinha essa divisão que não assim podia sair junto. Mas E pode? e eles eram amigos e tal, e ali mudou alguma coisa. E eu comecei a olhar os diretores como os diretores, a Marlene, como uma pessoa próxima. Eu comecei a me permitir. Eu era um menino criado no subúrbio, eu era muito novinho, eu não estava muito na vida De onde ainda. você é? Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. E eu não estava muito na vida ainda. Aí eu comecei a entender, eu fui me aproximando e a gente foi ficando próximos. Aí ela começou a botar em tudo que é filme, todos os filmes. Uhum. E eu ficava muito com a Fernanda, com a Flávia, a gente foi ficando próximo. Aí a Fernanda virou minha melhor amiga, assim, a gente saía muito junto, a gente ia ao teatro junto, a gente ia no cinema junto. Ela foi estudar na escola de teatro que eu tinha me formado. Então a gente foi ganhando várias aproximações. E aí eu falava muito da Marlene para minha mãe. Uhum. E a minha mãe era uma mãe muito ciumenta, com todas as mulheres. Eu falava, putz, se ela encrencar com a Marlene vai ser ruim para mim, porque pô, a Marlene me ajuda em tudo. Me ensinou a dar aula, tá me ensinando a dirigir, não sei o quê. Aí um dia minha mãe falou assim, eu queria dar um almoço aqui em casa para Marlene, para Fernanda e para Flávia. Eu falei, sério? Como assim? Eu falei, Como é que eu vou receber eu a falei, diretora? repentinamente assim? eu falei, será que ela vai destratar as pessoas? Eu falei, meu Deus. Marcamos o almoço, elas foram. Minha mãe foi um doce e falou assim para a Marlene: o dia que eu for embora dessa terra, você vai ser a pessoa que vai seguir cuidando do meu filho. Ela via na Marlene realmente, ela não, a minha Marlene me ajudou de tantas maneiras que ela não via como uma Competição. rival, ela via como, cara, essa mulher, meu filho tá chegando onde chegou e tal, porque essa mulher tá ensinando as coisas para ele. Então ela teve essa visão generosa e aí a gente começou a desenvolver essa relação assim, aí minha mãe, Posso né? fazer só um parêntese, Ah. paralelo, assim, Ah. muito rapidamente? Zódia foi minha madrinha de casamento, né? Nem todo mundo sabe disso. E embora a gente tenha umas arranca-rabo, né? Todo mundo fala que a gente parece mãe e filho, né? Tem gente que acha que eu sou irmão do Hermes, enfim. E eu tenho uma foto que eu tenho muito carinho do meu casamento, da minha mãe com a Zódia. As Olha duas só, juntas, é assim. isso. E eu vejo essa mesma relação, É isso. sabe? Que E legal. a Zódia também me adotou. Sim. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tinha 1 mês aqui em São Paulo, e aí ela falou, olha, o Hermes, você tá procurando apartamento? Ela falou, o Hermes foi morar sozinho, tem o quarto dele, você pode ficar lá em casa. Então eu morei com a Zódia um tempo, aí minha mãe veio aqui do São Paulo, tinha vindo pra cá, ela quis conhecer a do Brasil, quis conhecer a Zódia, e ela passou um dia comigo na do Brasil, me viu dando aula, aí foi na casa da Zódia. Então assim, essas misturas de mães, né? Que legal. bacana. E é interessante, assim, porque eu não sei se todo mundo sabe dessa tua particularidade, da tua história e tudo, que a sua mãe é sua mãe adotiva. Sim, isso. Então, Tem isso? Tem isso. Como assim? É. Babado. Conta. O senhor é um filho por adoção, eu não Sim, sabia sim, disso. É uma história bem longa, eu não vou contar toda ela. Ah, sim, você tem quantas primaveras? Não. Acredito que é uma história longa. Então, até eu chegar naquela casa, tem muita coisa que Tá. aconteceu pra trás. você Tá. chega com que idade, né? Cheguei, saí da maternidade, da outra barriga pra lá. Você já foi direto, Já então, fui direto, Tá. entendeu? É que tem coisas, nem tudo então eu posso... é uma história pregressa Tem, antes de tem. você ter nascido. Nem tudo eu posso contar, tem alguns segredos de família. Faz parte. Mas o fato é que eu estava lá e ela me contou, eu era muito novo. Eu lembro que estava passando Fantástico, estava tendo, na minha mente, estava tendo um clipe no Fantástico dos Beatles na neve.
Nem sei se existe um clipe, pode ser que não exista, né? Às vezes Mas- rolou um negócio de esporte, tinha neve, É. e na sequência um videoclipe. E aí na minha cabeça existe um vídeo dos Beatles andando na Esquiando. neve, esquiando, e ela me chamou, vem cá, quero conversar com Se você. esse vídeo existir, o Patrício vai encontrar ele e ele coloca aqui. Tá bom. E a gente foi conversar, ela me contou, olha, mamãe ama muito você, mas mamãe não podia ter filhos, e a sua outra mãe, ela me contou tudo ali, e pra mim achei legal, assim, não falei, me senti acolhido e não rejeitado pela outra, me Sim. senti Não acolhido foi um por choque, essa. não foi um trauma, não Não, foi uma coisa que você carregou. Não, e aí só que despertou em mim, aí que na terapia, né, eu comecei a partir desse momento a desenvolver uma necessidade de garantir aquele lugar, porque originalmente não era de lá. Então, É maluco isso, é, né? na escola, A- eu era a- primeiro lugar de tudo. Uhum. Eu tinha medalhas e troféus e diplomas de melhor aluno todos os Você anos. achava que tinha que valer o investimento. Tipo isso. Não, tinha que valer para ela, mas na verdade eu acho que era um mecanismo de as pessoas não podiam saber que eu não era dali. É uma coisa até de gratidão, de troca, de tipo, eu preciso pagar por isso, né? Eu tenho pode- que. Desculpa também Aham. fazer outro paralelo aí, mas o senhor sabe, Aham. talvez vocês não saibam, mas eu e a Lu a gente acabou de adotar, né? A gente ficou 5 anos na fila e no último dezembro a gente recebeu o maior presente de Natal da vida, que foram 2 pequenas. Então hoje eu sou pai de 2 meninas por adoção. De uma vez. Enfim, a gente está vivendo esse processo de aproximação, de adaptação, de mudança de rotina, de muitas coisas. E assim, uma coisa que eu acho sensacional, e aí é claro que existe uma referência, aliás, uma diferença em relação à história do nosso país mesmo, porque hoje o processo de adoção ele é muito diferente do que foi na época em que você foi adotado, não tenho dúvida disso. Nenhuma. Porque era tudo informal. É. É a famosa adoção à brasileira, né? É. E os pais criavam com muito medo. Por quê? Porque eu não posso contar que é adotado, senão vai procurar e eu vou perder o direito, porque não tinha guarda, isso não era oficializado muitas vezes. Não sei como é a questão legal, né? Se tinha certidão com o nome dos seus pais, enfim. Hoje em dia isso é um pouco diferente. Primeiro porque a gente vive no momento, né, da história onde as coisas são muito mais claras, a gente conversa mais, a gente está mais aberto ao diálogo, né? Em relação a tudo, né? A questões inclusivas, LGBTQIA+, e questão de etnia e tudo mais. Mas tem também a história de que existe uma lei, que eu acho que vem dos anos 90 para cá, os direitos da criança e do adolescente, e uma das coisas que é garantida, e é uma questão de direito mesmo, é que o ser humano precisa ter direito à sua própria história. Então, a criança tem que saber. Quer dizer, a lei lhe dá esse direito. A partir dos 18 anos, ela recebe a pastinha com todo o processo, ela vai ter direito a toda a história dela. Olha. Então, assim, é orientado porque a gente participa de cursos, né, preparatórios, a gente tem que, de fato, se habilitar como se fosse uma carteira motorista. Você fica 1 ano ali fazendo um curso e se habilita para ser um pai ou uma mãe por adoção. E a gente aprende muita coisa nesse processo, tanto na questão jurídica, né, tem palestras às vezes com filósofos, advogados, assistentes sociais, psicólogos, tem uma bateria de exames que a gente tem que fazer. É um processo muito rigoroso e que eu defendo porque eu acredito nele, eu acho que é extremamente necessário. Eu não estou fazendo compra e não existe troca nem devolução, porque isso, né, acaba se configurando como um novo abandono. Eu estou tendo direito ali à guarda de 2 crianças que é pro resto da vida, são minhas filhas. Então, é uma relação muito diferente e a Lu e eu, a gente sempre teve clareza nesse processo de que não tem como esconder. Até porque no nosso caso é uma adoção interracial, são 2 garotas pardas. A minha caçula, ela tem um black power maravilhoso. E eu não, sabe, e já teve gente perguntando pra gente, vocês vão contar que elas são adotadas? Cacete, são 2 branquelos com 2, sabe, criança preta, cara, não tem como não contar. Mas eu sei que na tua época, com certeza, isso foi diferente. Sim. Eu acho Então é legal ouvir a tua referência e saber que a sua mãe, ela conseguiu, de alguma forma, com esse cuidado, te dar esse conforto de que, não, você não tá devendo nada pra gente, saca? A gente tá cuidando de você. Mas aí mesmo ela dizendo isso, assim, eu na época eu não tinha essa consciência. Você tinha que idade? 6 anos.
Então, assim, eu comecei a estudar enlouquecidamente e, né, e ganhar esses troféus, medalhas e tudo, de primeiro lugar de tudo que eu me metia, porque hoje em dia eu Você sei queria o fazer porquê que eu parte, queria, queria porque eu pertencer. E você queria. conseguia. Você contava para as pessoas? Não. Ou Você era uma disse coisa, que não, descobriu. eu preciso fazer as pessoas acreditarem que eu. É que não era, teoricamente ainda era um segredo nosso, assim. Uhum. Depois que mais velho, assim, nas entrevistas eu comecei a falar isso mais livremente, porque não tinha acho que para ela, ela talvez tenha mentido algumas coisas para poder, né, sustentar essa história, mas eu acho que a gente não falava. Que eu acho que é isso, era uma É, outra relação que se tinha com a adoção. Outros tempos, né? De fato era diferente naquela era época. diferente. Mas você falou uma coisa muito legal, essa coisa do curso. Eu sempre falei isso, que tinha que ter Pai e curso mãe de tinha que pai e mãe. ter. É verdade. Não só para É quem vai verdade. adotar, É verdade, com né? certeza. Tinha que ser Tinha obrigatório que ser na vida, não é? obrigatório. Não é Infelizmente. qualquer um que pode ser pai e mãe, É gente. Um monte de verdade. gente que não Imagina, eu sou pai sabe. de dois, que é isso? É, você não sei se você, né, passaria Tudo nesse bem, cara. curso. Condição Trabalho. nenhuma. Jamais seria aprovado. Mas o que eu ia te perguntar é, você disse que descobriu isso depois na terapia. Isso ficou resolvido pra você? Você se arrepende de ter sido o primeiro lugar em tudo por Não, conta disso? não, Ou você imagina. enxerga com bons Eu continuo olhos? querendo ser. Ah. Eu quero ser perfeito. Eu sei que eu não sou, mas eu vou batalhar para ser o mais perto possível. Eu acho que para mim foi fundamental. Assim, eu tenho um senso de gratidão profunda, porque na minha cabeça o primeiro movimento do universo comigo foi me tirar de uma família onde eu tenho a certidão original, não tenho nome de pai. Minha mãe tinha 16 anos, então eu saí de uma estrutura que talvez não crescesse bem, né, para uma família classe média maravilhosa. Eu estudei nos melhores colégios. Eu ia ao circo, eu ia no zoológico, eu ia no museu, eu tinha biblioteca em casa, eu tinha enciclopédia, eu tinha tudo, tudo. Alimentação maravilhosa, viajava nas férias, andava de avião, eu tinha tudo, tudo. Então, assim, primeira coisa da minha vida, um presente. Primeira coisa. E mesmo que não tivesse todas essas questões materiais, você tinha pessoas que amavam, que cuidavam, que sim, estavam ali por sim, você, né? E com certeza isso aí te fez não sentir falta Sim, do sim, E que exato. sempre te poderia ter apoiaram. sido. Mas, o Felipe quer ser ator. Foi de boa? Foi Quando eu era criança, minha mãe me achava artístico. Eu era muito artístico. Eu gravava minha voz com 6, 7 anos e fazia vozes. Meu pai pegava o gravador, eu contava histórias, eu aquela coisa de falava fazer programa de coisas. rádio. Eu fazia. Eu gravava coisa, eu gravava muita coisa. Eu gravava fitas e criava cenários em casa, fazia a noite do terror, eu escrevia roteiros, eu escrevia poesia, eu era muito artístico. Mas aí fui chegando lá mais perto da hora do vestibular, começou a ser, não, você tem que ter uma carreira, tem que fazer uma outra profissão. Artista não vive disso. Eu parei com tudo para fazer engenharia genética. Eu queria ser engenheiro genético. Isso Por quê? em 90 e pouco. Isso em 91. Caramba. Por que você quer ser engenheiro genético? Porque eu quero modificar o ser humano. É isso que eu respondi. O ser humano é uma experiência que não deu certo. Eu quero mexer na genética humana para poder melhorar o homem. O homem se perdeu. E que bom que você descobriu que não era através da genética que faria isso. né? Tem outras possibilidades. Então ali eu queria assim. Só que o que acontece? A faculdade entrou em greve. No meu terceiro mês, a gente teve março, abril e maio, 120 dias de greve. Caramba. 4 meses em casa. No segundo mês, minha mãe não aguentava mais. Você estava em casa o dia inteiro. Falei, mãe, o que eu posso fazer? E eu passei na faculdade federal em segundo lugar. Eu falei, Caraca. parei o teatro, parei tudo para fazer vestibular, conforme a gente combinou. Eu passei na faculdade federal. Tem culpa se não tem aula. O que eu vou fazer? Vai arrumar um curso de teatro para fazer, vai fazer alguma coisa. Fica em casa o dia inteiro. Aí ela arrumou para mim uma escola de teatro para ter aula com o tal de Luiz Carlos Percy. Olha aí, cara. Olha só. Que Em doideira. 1991, eu fui ter aula com esse tal de Luiz Carlos Percy, Que que legal. a gente chegou lá e a gente se apaixonou um E pelo ele outro. também não dublava, né? Não, a gente se apaixonou um pelo outro porque ele era muito maravilhoso, a maneira como a gente fazia Nelson Rodrigues, fazia Plínio Marcos, fazia não sei o que lá. Legal. E eu fazia bem ali pros 17 anos, eu me entregava, eu rasgava, chorava, batia, quebrava, intenso. E a gente se entendeu muito bem. E ali era um curso de 1 mês, assim, curso de férias. Aí um dia ele me pegou pelo braço e falou assim, vem aqui comigo.
Aí tinha a secretaria da escola, a gente entrou, ele falou assim, pega a ficha do vestibular e inscreve ele no vestibular da escola. Eu falei, o quê? Vestibular da escola? Ele falou assim, aqui é uma escola também, você sabe. Eu falei, eu sei, mas escola de ator. É pra ator. Ele falou, não é pra ator. É uma escola, é pra pessoa virar ator. Não, mas tô fazendo um curso de 1 mês com você. Eu falei, sim, quando acabar esse curso, você vai fazer escola. Eu falei, não, mas não vou passar. Ele falou, tá bom. Aí saiu, ele falou assim, ele não sai daqui sem a inscrição. Falou pra secretária. E fechou a porta. Aí eu fiquei olhando pra ela, olhando pra mim. Ela falou assim, vamos fazer a ficha? Aí eu fui escrevendo. Ela, esse aqui tem um texto, vai decorar, dia tal hora. Eu falei, tá. Aí eu fui pra casa com aquilo. Vestibular, uma escola de teatro. Mas e se eu passar? Eu vou estudar numa escola todo dia, fazer teatro todo dia, mas eu faço faculdade. E eu ficava com aquilo, nem conseguia dormir direito pensando naquilo. Aí eu decorei o texto, cheguei lá, fiz o vestibular e passei, 3º lugar. Eu falei, cara, e agora que eu passei? Vou ter que fazer. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, eu vou começar a fazer, tá em greve, vou começar fazendo, vai que não, sei lá, vou começar a fazer. Quando voltar lá, eu paro aqui no teatro. Aí fiz 1 mês, 2 meses, aí voltou. E eu já estava apaixonado pelo negócio. Claro. Imagina, já tinha. Já era. Aí eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte: eu vou terminar, lá eu vou trancar. Quando acabar a escola de teatro, aí eu termino a faculdade. Mas aí tudo foi descambando. Nunca mais voltou para a faculdade de engenharia genética. Não voltei, mas ela fez uma Tá chantagem trancado comigo. até hoje. Ela falou pra mim, você só pode terminar a escola... Não, aí eu terminei a escola. Aí comecei a fazer teste para musicais, não sei o que lá. Não, pode parar com tudo isso. Você só vai poder trabalhar nessas coisas se você fizer uma faculdade. Eu falei, mas tá trancado, eu não quero mais ser engenheiro genético. Aí ela falou assim, do que você quiser. Aí eu tinha me formado como professor do CCA, eu sabia inglês. Eu falei, eu vou fazer faculdade de letras, inglês e literatura, que eu já sei inglês, então vai ser uma faculdade fácil, eu vou empurrando. E aí eu comecei a fazer, no 2º período, veio o negócio da dublagem, e eu comecei a dublar. Herbert Richards, eu falei, mãe, eu já tô ganhando dinheiro no Herbert Richards, muito mais que qualquer tradutor vai ganhar com essa faculdade. Eu não vou terminar essa faculdade, não. Aí tranquei essa também. Não acabou. Não, acabei. É Tá isso. tudo certo. Esse sou eu. Maravilhoso. Muito legal essa Algumas história histórias, do Percy. Não é muitas Nossa, histórias, isso que é legal. Cara, o Percy é um cara que eu amo de paixão. Queria muito ter mais contato, porque tem essa questão da distância, mas é um cara incrível. É. A gente fez um evento juntos uma vez na Baixada, acho que foi na Praia Grande, e aí o pessoal do evento virou pra mim e falou assim, posso pedir um favor? Eu, claro. Você pode levar o Percy para São Paulo, porque ele vai pegar o voo? Eu falei, é claro! E aí eu dei carona para ele até o aeroporto. Até lá. Nossa, altos papos, cara, que coisa legal. E aí a gente vai chegando ao final, mas a gente não pode deixar de falar do nosso quadro. Porque aqui é o seguinte, todo episódio de No Ar, a gente tem uma surprise. E eu né? falei que gosto de surpresa. Uma brincadeira. Não posso nem reclamar. Perfeito. Que pode ser qualquer coisa. Não. A gente tem várias possibilidades aí de... Eu vou falar dos quadros? Não vou Vai falar rodar dos uma quadros. garrafa e aqui Exato, cair. verdade é o desafio. Verdade é tá. a consequência, né? Não, na verdade, assim, nós temos algumas possibilidades de quadros. Um deles é uma dublagem ao vivo, que a gente poderia fazer contigo, mas dessa vez você vai Não. passar batido. Tá. A gente tem uma coisa melhor pra você. E aí, fala ou não fala? Vamos falar então? Vamos colocar na Vou tela? rodar aí o Momento Sária. Momento Sária, olha aí, deixa eu te explicar o que é o Momento Sária. Sária é uma gorila rosa, Certo. linda e delicada, como você pode ver. Que, segundo os meninos ali, Patrício, Wallace, Anderson, eu fiz, eu dei voz à Sária. Sempre que eu dou uma bola fora, eles falam que é a Sária mandando recado, né? Então a gente decidiu adotar a Sária, já que a gente tá falando de adoção até agora há pouco, e trazê-la oficialmente pro No Ar. E sempre que a gente fizer alguma coisa que possa, sei lá, talvez constranger, deixar o nosso convidado, não sei, de forma... Que palavra que eu dou? Eu acho que constrangimento é a palavra. Saia justa, exato. A gente vai desenterrar alguma coisa da tua história, da tua profissão em relação à dublagem, alguma coisa que você fez profissionalmente e te fazer falar sobre isso. Topa? Podemos falar? Bora. Estamos aqui. Conta Maravilha. comigo. Porque tem um vídeo aí que vira e mexe, aparece aqui. Vamos ver se você reconhece esse... Ele vai dar um play aqui. Patrício vai jogar na tela lá depois.
A gente Vamos vai ver se você colocar. reconhece aqui quem está nesse videozinho aqui. Olha ele, tá todo molhado. Alguém tem que fazer alguma coisa. Pois é. Cara, o que é internet, né? Você lembra de ter feito isso? Cara, eu tenho uma vaga lembrança, mas com certeza... É você, realmente Não, é sou você. eu. Com certeza não estava tão destacado assim. O mixador deve ter achado engraçado e... Você lembra como isso foi feito? Você estava sozinho, você estava com mais gente? Não, isso aí, que isso aí tem uns 25, 26 anos. Então, assim, pensar que um vozerio de 26 anos atrás vai virar um meme. Cara, o final de semana, eu ganhei acho que 15 mil seguidores por causa disso. Por causa disso. 15 mil seguidores. Tem um vídeo na internet com 10 10 horas. horas. É. 10 horas no YouTube. Do figurante do Batman. 10 horas. Tem um outro perfil que botou, tá com 15 milhões de visualizações. Nossa. Então, assim, tudo que eu faço, qualquer coisa, eu tô cantando, tô dublando, escrevi uma coisa na internet, aparece, olha ele, tá todo molhado, ha, 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 o figurante que coringou, nananana. Então, assim, eu acho divertido, mas é muito louco. E as pessoas me elogiam muito por isso, também É acho muito mesmo? louco. E elogiar, nossa, você é maravilhoso mesmo, você... Qualquer coisa que você faz destaca. Mas eu fico pensando assim, cara, tá, tem entrega, tem ali, né? Tá divertido. Por mais que seja um vozerio, Mas não era pra parecer, não era pra estar assim, né? eu vou tentar protagonizar tudo que eu fizer. Mas mixador, não precisa exagerar, né? Mas é isso. Isso não é constrangedor não, gente. Essa Não, mas é uma Não, questão... divertido. Porque é um negócio que toda hora aparece O tempo todo. e com muita frequência, O né? tempo Há todo. muito tempo. Nossa senhora. E é uma coisa que você leva de boa, é uma coisa que você leva na esportiva. Eu acho engraçado, porque todo mundo, assim, esse final de semana, teve um final de semana de 15 mil seguidores, eu fiz um story, deu lá 16 mil visualizações no meu story. Eu nunca tive uma história com 16 mil 16 views. mil? Que foi falando disso? Não, foi uma Não. história qualquer. É que foi depois do meu. Aí as pessoas começaram a ver o Instagram, e aí eu tinha feito algumas narrações que eu faço de coisas mais espiritualistas. Cara, os posts ficaram com não sei quantos mil views. Não, isso é ótimo. E quando você divulgar no ar, com certeza vai ter bastante E view. um negócio desse dá uma visibilidade tremenda para você poder falar de outras coisas além de dublagem, além de... Mas é louco, porque às vezes você programa uma história, cria um enredo, né? Tudo com estrutura, com base, e às vezes não dá em nada. Não. Isso é um riso solto de mais de 2 décadas atrás, o negócio viraliza. A internet é louca nesse sentido, assim. Maluca, O que eles total. escolhem viralizar, você não tem como, né, Como é que é a controlar. tua relação com a internet? Com as Ah, pessoas essa que te pergunta é boa. procuram? Não, São além duas disso, coisas né? diferentes. Além disso, eu diria, porque assim, hoje em dia, como artista, você tem que... E é chato, o tem que é sempre chato, né? Gera Você obrigatoriedade. vira Mas você tem que estar ali criando conteúdo, gerando conteúdo, estando... Como é que é a relação com o Felipe, com não- as redes sociais e com as pessoas que procuram através Não, eu da sou rede muito social? gentil com todo mundo que me procura. Só não gravo áudio pra ninguém, Uhum. mas porque são vários pedidos por dia, vocês sabem Sim, disso. Sim. Mas eu não gravo nenhum áudio, mas eu tento responder quase todo mundo, assim, com um coração que seja. Eu não deixo ninguém no vácuo, assim. Uhum. Eu não tenho muito exemplo. Eu tive há umas 2 semanas um hate. Eu não tenho hate, assim. Não tenho mesmo, assim. Não sei. Calhou de não ter. Mas aí teve um rapaz lá que me mandou todos os xingamentos do mundo do nada, assim. Gratuitamente. E ele me segue. Sim. Ele me segue e foi lá, me xingou em DM. Tudo que vocês... Faz uma lista de todos os xingamentos, ele deu check em todos, tá? Aí eu olhei aquilo e não fiquei mal, só fiquei rindo. Uhum. Porque eu falei assim, cara, eu não sei da vida dele. Pode ser uma pessoa com uma doença mental Sim, e tal. sim. Eu fui nos stories dele, curti todos os stories dele e curti todas as postagens dele, Uhum. né? Aí depois ele falou, me esquece. Não esquece, é ótimo. Como aí esquecer? Né? aí eu bloqueei ele também, pra ele não ter que sofrer mais, né? Sim, Tendo que sim. ver as minhas coisas, né? Sim, sim. Aí outro dia alguém postou também, quer ver? Eu até dei um print aqui, que eu achei divertido, né? Cadê? Mas é muito bom, né? Ele Porque postou quando você diz é. assim, eu não tenho muito hate. Ele postou, ele fez um no Garbos. Gente, eu fiz esse tópico para falar de uma coisa terrível.
que é a repetição do dublador Felipe Grinan. É uma coisa que me incomoda profundamente. Desde que ele saiu do Rio de Janeiro, ele veio sendo escalado incansavelmente em São Paulo o tempo inteiro, em todos os atores. Tem atores que ele nem combina. Eu não vou nem falar a lista porque ela é muito grande, vai até a Alemanha. Eu achei engraçado, entendeu? Mal sabe ele que a gente fica feliz com isso, Não né? é? Mas a minha relação é isso. Eu tento ser gentil com todo mundo, mas eu tenho uma visão um pouco tensa sobre redes sociais e o sistema que, né, é aprisionador das mentes. Aí é uma conversa longa. Você tem uma pretensão de ser criador de conteúdo? Não, nenhuma. De ser... Já recebi várias propostas de divulga isso, divulga aquilo, eu não divulgo nada, assim. Não que eu nunca tive vontade de divulgar, entendeu? Não fico criando conteúdo. Às vezes acontece coisas na minha vida, no meu dia, eu fico, cara, eu estudava conteúdo, nossa, a gente por muito menos faz muitas visualizações, mas eu não vou fazer nada, não. Vou só seguir minha vida. Eu tenho um pouco de preguiça. Eu te entendo, cara. De tenho preguiça. verdade. Te Eu entendo tenho... bem. Às vezes acontece, eu vejo um post muito maravilhoso, cara, eu vou divulgar essa ideia aí, porque eu acho importante. Mas eu vou replicando coisas. Aham. Mas é difícil. Que fazem sentido pra você. Mas eu não não pela gosto muito de ficar visualização. criando, inventando coisas, entendeu? É isso. Eu acho que a Ok. internet é um perigo. Eu também acho. Ela não, se não Ela- for bem utilizada, ela é complicada. Ela Ela é não tem aprisionadora, se- ela é... Ela não Ela tem dá voz sido. pra todo mundo, né? E tem gente que realmente... Tem gente que não precisava. É. Complicado. O que mais? Você falou o negócio de São Paulo, né? Hum. Quando que o Felipe veio para São Paulo? O Felipe... Você vai voltar a história assim mesmo? Não, é que ele Voltar falou... no- Ele, minutos? não, ele falou ali da questão de... o Felipe veio para São Paulo, só escalam o Felipe em São Paulo. Uhum. Quando o Felipe vem para São Paulo e por que o Felipe vem para São Paulo? Era 2007, eu vim para um aniversário aqui em São Paulo, dia 12 de outubro de 2007. Aí meu amigo foi me pegar no aeroporto, e para ir para casa dele a gente passou pela Paulista. Eu estava muito feliz de vir para São Paulo para o aniversário dele. Foi a Na- primeira vez em São Paulo? Não, já tinha vindo outras vezes, mas nessa vez foi uma vez especial, assim, eu estava feliz de ter vindo para cá. Na Paulista, olhando para os prédios, eu vou dizer o que aconteceu. Alguns vão dizer, eu ouvi meio que uma voz dizendo assim, vem pra cá. Eu fiquei assim, vem pra cá, vem morar aqui. E eu fiquei rindo e fui pro aniversário dele. De noite começou a chegar, eu estava hospedado na casa dele, começou a chegar os convidados, um monte de atores de São Paulo. E eu me entrosei com todo mundo de uma maneira tão fácil. Os assuntos, as conversas, tudo era muito fácil, muito em casa. Esse cara era da dublagem? Não. Não. Ator de musical. Aí uma menina falou assim, nossa, você é tão legal, vem morar em São Paulo. Eu falei, cara, sabe que eu pensei nisso hoje ainda? Aí o outro falou assim, vem sim, eu vou te apresentar pra não sei quem, vem que eu vou... Aí eu fui dormir com aquilo na minha cabeça. E assim, eu queria uma novidade, assim. Eu tava começando a achar tudo meio mais do mesmo lá no Rio. Eu tava meio cansado E das você coisas. estava estabelecido lá, você Total. estava muito... Eu dava aula, dirigia, morava num apartamento na quadra da praia de 150 metros quadrados. E assim, toda a minha vida, tudo era maravilhoso. Mas eu falei, cara, eu quero um desafio, uma novidade. Coisa diferente. É. E lá se vão quase 20 anos. E aí eu vim, no feriado seguinte, eu vim, comecei a conhecer os estúdios, fui recebido de uma maneira que eu não esperava, assim, pelos donos das empresas. Foi legal para você? Os Foi- donos das empresas me receberam, todos eles nas suas salas, não vou lembrar os nomes das pessoas, né? O Jorge, todo mundo, o Mauri, todo mundo, eu fui na sala das pessoas, só um instantinho. Ó, viu? O Jorge, pra quem não sabe, da Sigla, a Mauri da Dubla Vídeo. Isso. E as pessoas sabiam Chegou quem a era o trabalhar na Felipe Renan? Grinan. Isso que eu achei muito louco. Na Alamo? Oi? Trabalhou, né? Sim. E as pessoas sabiam quem eu era. Eu achei tão legal. Numa isso. época que assim, a internet estava meio É. começando a pegar as coisas, as pessoas já sabiam quem era o falaram assim, Felipe "Eu sou Grinan. Felipe Grinando, não sei o quê. E eles sabiam quem eu era. Achei tão... Eu não esperava. Eu falei, cara, que legal, eles sabem quem eu sou. Que bacana. E aí eu falei, é isso mesmo. Aí eu encontrei com os meus amigos, fiz uma reunião na minha casa, falei, gente, tô indo embora, todo mundo levou um susto. E falei com os meus pais também, e eles na hora, eu fui tão firme que eles não questionaram. Eu falei assim, tá bom, se você acha que é melhor pra você, ok. Mas a minha mãe veio conhecer a Zódia, quando eu arrumei apartamento, minha mãe foi olhar apartamento. Ficaram meio que, né? E tinha uma coisa engraçada que eu, quando criança, eu dizia que eu ia morrer com 33 anos. Eu falava isso. Caraca. Só como é a idade de Jesus, né, que morreu, fica essa coisa, tá falando porque nananã. Mas eu dizia isso criança, eu não tive uma criação de... Não sei se eu tinha essa informação. É que você achava que 33 anos era velho já, né? Mas eu Pra falava criança. isso. Tá distante. E aí né? a minha mãe... E aí foi com 33 que eu falei que queria vir pra cá.
E minha mãe falou isso num momento aqui em São Paulo. Ela falou assim: quando você falou que iria para São Paulo, eu entendi que quando criança você dizer que você ia morrer é porque o Felipe carioca que ia morrer. acabar aquela Ah, vida eu lá. vivi a vida inteira preocupada quando essa idade fosse chegar de você morrer mesmo. Só que quando você falou que ia pra São Paulo, eu falei, ai meu Deus, era isso. Então vai. Ela falou assim, pode ir. Ela ficou aliviada, porque eu ia morrer de um jeito, ia morrer meu endereço. Então, e aí tudo foi dando certo aqui. Tudo deu certo. E aí você resolveu ficar? Fiquei. E não volto nem pra passear. Não. Não, porque lá é muito quente. Lá eu não gosto de calor. Você gosta de... Eu gosto de ar-condicionado. É, Eu gosto da frescura. estamos no ar. No ar. No Seja ar, bem-vinda. estamos no ar. Ah, Condicionado. é isso. Pode botar aqui um condicionado? Muito bom, cara. Ai, que legal. E é isso, hein? É isso? Assim a gente vai ficando. Poxa. Tinha mais pergunta. A nossa pauta era gigantesca, mas eu acho que o papo foi ótimo, fluiu. A gente Foi o que deixa tinha um que ser. gancho para um próximo, É. quem sabe. É sempre um prazer Oh. bater esse papo contigo. Você sabe que eu já tive um outro projeto de podcast que, inclusive, te convidei para ser padrinho. O projeto morreu. E aí, ó, Mas nós não. Não. Exato, estamos aqui. E aí, quando o Além Guilherme do me 33. perguntou quem você pensa para ser o primeiro convidado, eu falei, cara, tem que ser. Então tá. Sabe? Estamos Então, aqui. obrigado pela presença. Foi um barato, vocês são Foi muito ótimos. legal. Ah, valeu, Fih. Muito obrigado. Obrigado Você quer vocês. deixar um recadinho, mandar Sempre beijo pra Xuxa? Quero alguma coisa? mandar um beijo pra vocês dois, que seja um Ah. sucesso esse programa, que tenha muitas visualizações, que todo mundo ame, todo mundo compartilhe, curta e faça tudo que tem que fazer, porque vai ser maravilhoso. Ok. E se não curtir, se não comentar também, tá tudo certo, porque quem tá tomando vinho com o Felipe Não Grinan é? é a gente. Uhul! Yeah. Obrigado, querida. Saúde, obrigado. Beijo Fih. pra vocês. Beijo, gente. Até a próxima. Até já. É.